Alá seja louvado por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 340ª noite. Desta vez acordada por Shahriar, ansioso por saber a continuação da história de Aladim, prosseguiu Sherazade da seguinte forma. Foi esta declaração um motivo de grande susto e pasmo para Aladim, que se sentia inocente. Perguntou ao cabo se sabia de que crime o acusavam, ao que respondeu que nem ele nem os seus sabiam. Como visse Aladim que os seus eram inferiores no destacamento e que se afastavam, apeou-se. Eis-me aqui, disse ele, executai a ordem que tendes. Posso, todavia, dizer que não me sinto culpado de crime algum, nem para com o sultão, nem para com o Estado. Passaram-lhe logo ao pescoço uma cadeia grossa e comprida, com que o ataram também pelo meio do corpo, de modo que não lhe deixaram as mãos soltas. Tendo-se o cabo posto à frente do destacamento, pegou um cavaleiro na extremidade da cadeia e, marchando-o após os oficiais, levou Aladim, que foi obrigado a segui-lo a pé, e nesse estado até a cidade. Tendo os cavaleiros entrado no arrebalde, os primeiros que viram que levavam Aladim como criminoso do estado, não duvidaram que fosse para cortar-lhe a cabeça. Como fosse geralmente amado, uns pegaram no alfange e noutros na armas, e os que não as tinham armaram-se de pedras e seguiram os cavaleiros. Alguns que estavam na retaguarda fizeram-lhes frente, fingindo querê-los dispersar. Porém logo engrossaram em tão grande número que os cavaleiros tomaram partido de dissimular, tendo por muito afortunados poderem chegar até o palácio do sultão sem que lhes tirassem à força Aladim. Para consegui-lo, à proporção que as ruas eram mais ou menos largas, tiveram grande cuidado em ocupar toda a extensão do terreno, ora estendendo-se, ora apertando-se. Deste modo chegaram à praça do palácio, onde se puseram todos em linha, fazendo rosto a gentalha armada para impedir de avançar, até que o seu cabo e o cavaleiro que segurava Aladim tivessem entrado à porta. Foi Aladim levado à presença do sultão, que o esperava numa varanda acompanhado do grão-vizir, e logo que o viu ordenou ao carrasco que tivera a ordem de achar-se ali que lhe cortasse a cabeça, sem querer ouvi-lo, nem saber dele explicação alguma. Tendo-se o carrasco apossado de Aladim, tirou-lhe a cadeia que trazia ao pescoço e a roda do corpo, e depois de haver estendido no chão um couro tinto de sangue de uma infinidade de criminosos que tinha executado, mandou-o pôr de joelhos e lhe vendou os olhos. Puxou então pelo alfange, dispondo-se a dar o golpe, e fazendo-o reluzir no ar 3 vezes, esperou que o sultão lhe acenasse para que lhe descarregasse o golpe. Nesse instante percebeu o grão-vizir que a gentalha que forçara os cavaleiros e que enchera a praça acabava de escalar os muros em algumas partes e principiava a demoli-los para abrir brecha. Antes que o sultão acenasse, disse-lhe: Senhor, suplico a vossa majestade que pense maduramente no que vais fazer. Vai correr risco de vez o seu palácio forçado, e se essa desgraça sucedesse, poderia o acontecimento ser funesto. Forçado meu palácio? Replicou o sultão. Quem pode ter esse atrevimento? Senhor, replicou o grão-vizir, lance vossa majestade os olhos sobre os muros do seu palácio e sobre a praça, e conhecerá a verdade do que lhe digo. Foi tão grande o susto do sultão quando viu um tumulto tão vivo e animado que no mesmo instante ordenou ao carrasco que embanhasse o alfange, tirasse a venda dos olhos a Aladim e que o deixasse solto e livre. Deu também ordem aos chouces que gritassem que o sultão lhe fazia aquela graça e que cada um houvesse de retirar-se. Então todos os que tinham já subido ao alto dos muros do palácio, testemunhas do que acabava de passar-se,
abandonaram a sua resolução. Desceram em poucos instantes e, cheios de alegria por ter salvado a vida a um homem que amavam verdadeiramente, deram esta nova a todos os que estavam à roda deles. Espalhou-se logo por toda parte a gentalha que estava na praça do palácio, e os gritos dos chouces que anunciavam a mesma coisa do alto das varandas onde tinham subido, acabaram de fazê-la pública. A justiça que o sultão acabava de fazer a Aladim, perdoando-lhe, desarmou a gentalha, fez cessar o tumulto, e insensivelmente cada qual se retirou para sua casa. Quando Aladim se viu solto, levantou a cabeça para a parte do balcão e, como avistasse o sultão: Senhor, disse ele, erguendo a voz de um modo patético, suplico a vossa majestade que ajunte uma nova graça a que acabo de fazer-me, e ter a bondade de declarar qual é o meu crime. Qual é o teu crime, pérfido? Respondeu o sultão. Não o sabeis? Sobe lá acima, continuou ele, e vos darei a conhecer. Subiu Aladim e, depois de ter se apresentado: segue-me, disse-lhe o sultão, andando adiante sem olhar para ele. Levou-o ao gabinete aberto e, chegando à porta: entra, disse-lhe o sultão, deves saber onde estava o teu palácio. Olha para todas as partes e dize-me o que é feito dele. Aladim olha e nada vê. Descobriu todo o terreno que o seu palácio ocupava, mas como não podia adivinhar como desaparecera, este acontecimento extraordinário o pasmou e o deixou em tal confusão que lhe impediu de responder uma única palavra ao sultão. Porém, para Sherazade nesse instante, porque percebe que já era dia, prometendo a Shahriar continuar a história de Aladim na noite seguinte, se este lhe poupasse mais uma vez a vida, o que lhe consentiu seu marido Shahriar. Ah, Aladim, que situação terrível e funesta. Graças à bondade com que teve ao povo, o povo lhe agradeceu, salvando-lhe a vida. Mas agora este descobre a grande desgraça em que foi metido. Como será que ele sairá deste imbróglio? Como poderá recuperar a sua grande amada e a riqueza que possuía? E principalmente como recuperará a lâmpada mágica? Veremos na continuação dessa história amanhã. Agradeço a todos vocês. Alabei.